continuidade ao nosso estudo sobre a estrutura institucional da governança corporativa, vamos falar hoje do Conselho de Administração, que é um órgão dentro da companhia da maior importância. Na cadeia hierárquica, nós temos em cima os acionistas, em assembleia, por exemplo, nós temos o Conselho Fiscal ao lado, e nós temos o Conselho de Administração. E sob esse conselho nós temos a diretoria. Então, portanto, ele é um órgão de administração da maior importância dentro da companhia. E a sua finalidade é proteger o patrimônio dessa companhia, né, e cuidar efetivamente do retorno dos investimentos feitos pelos acionistas, que tem todo o interesse do lucro, o interesse de bons resultados. Portanto, ele tem duas funções principais: aquela de resguardar o patrimônio da companhia, proteger esse patrimônio e também fazer com que esse patrimônio aumente através dos resultados, dos lucros auferidos na atividade da companhia. Portanto, essa é a principal função do Conselho de Administração. E também, ao mesmo tempo, ele cuida, né, ele protege os valores da empresa. Ou seja, é necessário que ele esteja muito afinado com esses valores da companhia, porque ali estão as crenças, estão os propósitos e, principalmente, estão as estratégias desse negócio. Então, uma das funções do Conselho de Administração é exatamente estabelecer essas diretrizes que acabam por constituir a estratégia da companhia ou as estratégias que ela, porventura, detenha. A curto, a médio, a longo prazo, os destinos da companhia normalmente ficam aos cuidados deste Conselho de Administração. E esse conselho, como órgão administrador, ele precisa de um órgão logo abaixo, que chama-se diretoria, que é a parte executiva, é a parte operacional do processo de gestão de uma companhia. Então, ele elege esses diretores, ele destitui diretores, ele conserva no mandato ou não, enfim, ele fiscaliza todas as atividades da companhia. E como é que ele fiscaliza isso? Através do acompanhamento que ele deve fazer do seu orçamento, do orçamento da companhia, do seu desempenho e das atividades ocorridas e realizadas pela diretoria, através dos balancetes contábeis, através dos contratos firmados, seja por obrigações ou com direitos que a diretoria estabelece com pessoas, clientes, fornecedores, bancos, etc. Ele acompanha todo esse processo financeiro também da companhia, não só o financeiro, mas também o orçamentário. E ele vai exatamente tendo informações dessas atividades e vai, naturalmente, quando necessário, corrigindo o destino dessas atividades através dessas prestações de conta que a diretoria faz a este conselho periodicamente. Normalmente, depende do tamanho da companhia, depende do segmento da companhia, mas essas reuniões são periódicas. São mensais, por exemplo, são bimensais ou trimestrais, no mais das vezes, e ele recebe essa prestação de contas nas reuniões de conselho. E normalmente nas reuniões de conselho, ele recebe também o seu diretor-presidente, que vai passar essas informações, ou um diretor financeiro, ou um diretor administrativo que traga os assuntos pertinentes à sua pauta, à sua pasta, e recebe essas informações. E normalmente essas informações devem ser enviadas ao conselheiro com brevidade, antes da data de ocorrência desta reunião, exatamente para ele tomar conhecimento dessas informações e dar maior efetividade a essas reuniões, ou seja, dar maior celeridade e também objetividade a essas informações que ele deve receber antecipadamente, para não ter que conhecê-las no momento e decidir no momento. Isso
gera um certo risco. Então é recomendável que essas informações sejam enviadas antes dessa e com prazo razoável para que o conselheiro tome cuidado e conhecimento a respeito da matéria que será discutida em pauta. Essas matérias normalmente elas têm aquelas matérias que são rotineiras, que são ordinárias, e tem também as matérias que são extraordinárias. E o conselho precisa ter bastante disciplina para discutir as matérias que são ordinárias, que acontecem rotineiramente, e também dar espaço para as matérias que sejam extraordinárias. E dar celeridade também, porque determinados tipos de assuntos e extraordinários precisam de uma reunião urgente do conselho. Então ele larga aquela rotina trimestral, por exemplo, da reunião e faz a reunião no dia que for necessário, com espaço apenas de uma semana, de 5 dias, de 3 dias, dependendo do assunto e da importância do assunto e do prazo que às vezes é exíguo para se tomar decisões. Por isso que é importante na constituição do conselho deixar essa situação extraordinária para que ela não fique engessada em reuniões que não atendam às necessidades da empresa. Outro fato também importante, com essas prestações de contas que a diretoria faz ao conselho, ele tem a oportunidade de fiscalizar essas contas, de tomar ciência dessas contas e, portanto, ele faz a sua gestão baseada exatamente nos comitês que ele pode abrir, ele pode criar dentro do seu regimento interno da companhia para que estude um comitê de auditoria, por exemplo, um comitê de acordo com o tipo de atividade da companhia, ele pode ter comitês técnicos que possam repassar para ele informações técnicas independentes e que possam auxiliar aos conselheiros numa votação, numa decisão a ser tomada pela frente. Normalmente um conselho deve ter de 5 a 9 pessoas, mais ou menos. Tem conselhos maiores, mas nunca é recomendável um grande número de conselheiros. Deve se concentrar mais ou menos dentro dessa pauta entre 5 e 9 conselheiros, conforme o próprio IBGC recomenda. E essa composição de conselheiros, ela precisa ser muito bem escolhida, muito bem encontrada dentro da governança corporativa de uma empresa, porque vai se exigir conselheiros que tenham muita intimidade, muita experiência com o ramo de atividade, por exemplo, da companhia, né? Com o tamanho da companhia, com a forma societária conforme a companhia se estabelece, né? Se ela é uma companhia aberta, se ela é uma companhia fechada, enfim, nós temos vários tipos de conselheiros e vários perfis de conselheiro e todos eles, e a premissa é de que quanto mais especialidade se tiver na pessoa dos conselheiros, melhor será o resultado dessas reuniões de conselho, porque cada um vai trazer da sua área, do seu segmento e da sua experiência, do seu know-how, vai trazer exatamente o melhor que tem de si e isso enriquece a composição e o resultado do conselho. E o conselho deve ter normalmente entre 5 e 9, dentre esses 5 ou 9 ou até 9 conselheiros, ele deve ter, por exemplo, os seus conselheiros independentes, os seus conselheiros externos, os seus conselheiros internos, porque há casos em que, às vezes, um diretor ou outro possa ser também um conselheiro da companhia. Então, esses são os chamados conselheiros internos. E essas reuniões do conselho, aliás, o conselho é composto exatamente de um presidente, que toma para si a responsabilidade de condução administrativa desse conselho e, portanto, tem uma estrutura atrás de si, que seria uma secretaria, por exemplo, que vai organizar a pauta, que vai selecionar assuntos, que vai fazer o follow-up daqueles assuntos que já foram discutidos numa reunião anterior, que vai tomar conta de determinadas informações que um conselheiro ficou de estudar e trazer numa reunião próxima. Então ele vai fazer a condução dessa reunião, concedendo os apartes,
concedendo a exposição de pessoas externas ou mesmo de um conselheiro, mantendo a regularidade no tempo, mantendo a palavra franca a cada um que se interessar, não permitindo que haja conversas duplas, dúbias, enfim, tudo isso ele tem a prerrogativa de tomar conta dessa pauta e que ela também não seja uma reunião tão longa que os assuntos possam ser de desinteresse de todos pelo cansaço, etc. Então ela deve ser bem objetiva, considerando que cada conselheiro recebeu antecipadamente essas informações, estudou essas informações. Aliás, uma das atividades e atribuições que se requer do conselheiro é que ele acompanhe os resultados e o desenvolvimento das atividades de uma companhia. Ele não pode ser uma figura apenas que esteja ali naquele dia da reunião, vira as costas e vai embora. Não, ele tem responsabilidades e, portanto, para dar o melhor de si, ele precisa acompanhar, ter informações, ter capacidade e enfrentar as discussões e poder manter ou não o seu ponto de vista diante dos argumentos que apresenta e diante dos argumentos também que ele recebe. O conselheiro, ele tem um mandato e normalmente não se deve ter um mandato tão curto, onde ele não chegue a assimilar todo o processo cultural da empresa e possa produzir mais. E que também não seja tão longo, ao passo de fazê-lo acostumar-se com a situação e também não trazer os resultados que se espera dele. Portanto, normalmente 2 anos, no máximo 3 anos, o Conselho precisa passar por uma nova eleição. E essa eleição nem sempre deve ocorrer com todos os membros do Conselho numa determinada situação. Ou seja, você pode também estabelecer situações em que os conselheiros vão sendo substituídos ao longo de seu próprio mandato, encontrando no Conselho já conselheiros mais antigos e conselheiros que vão sair proximamente, para fazer exatamente um processo de continuidade na condução dos destinos e das diretrizes estratégicas de uma companhia. Como qualificação de um conselheiro, a gente tem que pensar que um conselheiro, pela sua responsabilidade que ele assume diante da companhia, ele precisa ser uma pessoa íntegra, pessoalmente, uma pessoa proba, uma pessoa que tenha responsabilidade com ativos dos acionistas e possa, portanto, demonstrar isso não só em termos morais, mas também como capacidade técnica. Ele precisa ser uma pessoa preparada, ele precisa conhecer do ramo, ele precisa ter uma graduação, é conveniente que ele tenha uma graduação, mas, sobretudo, é conveniente que ele tenha conhecimento do que ele está a decidir, do que ele está a examinar e a opinar. Ele precisa também ser uma pessoa que não tenha conflito de interesse com a companhia. Ele não deve ser um fornecedor, ele não deve ser um cliente da companhia, ele não deve trabalhar para essa companhia, a não ser que seja considerado de fato um conselheiro interno. Mas aí ele já de início já se declara como um conselheiro interno e, portanto, ele já não terá mais esse conflito, mesmo porque a composição do conselho não pode ter na sua plenitude, na sua composição total, todos os conselheiros internos, porque senão aí ele não efetua o trabalho que é necessário. Precisa ter disponibilidade de tempo. O que a gente vê muito em conselhos é que o conselheiro às vezes assume vários conselhos de várias companhias, e outra coisa interessante também anotar, que ele não deve ser um conselheiro aqui e um conselheiro ali de um concorrente, de uma pessoa que de certa forma de uma empresa que, de certa forma, tenha conflitos de algum tipo de interesse com a companhia para a qual ele trabalha como conselheiro. Então, ele precisa ter essa disponibilidade e ter também motivação. Ele precisa ser um ente que busque alternativas, que traga novas sugestões externas, principalmente para esse conselho, e possa, de fato, demonstrar a sua aptidão através da motivação que ele tem do desempenho de suas atividades. E, além do mais, ele precisa estar alinhado com os valores da companhia, porque não basta
por ser independente, que ele traga outros valores que conflitam com os valores da companhia. Ele precisa trabalhar em linha com esses valores, exatamente para ele ter a possibilidade de levar a companhia dentro daquilo que os acionistas querem e estabeleceram como caminhos principais no seu destino. Outro fato também, ele precisa conhecer de governança, ele precisa entender como gerir uma empresa, ter essa experiência, inclusive anterior, em cargos de diretoria, em outros cargos similares de gestão, que possam lhe dar a condição de ler um balanço, de entender um balanço, de saber como classificar os riscos, classificar as situações em que a companhia corra perigos, em descobrir oportunidades através de soluções como, por exemplo, avançar num projeto de emissão de debêntures, de capitalização da companhia. Então ele precisa conhecer todas essas regras sociais, societárias e fiscais, inclusive, para poder caminhar nesse processo. E ter também experiência como conselheiro, como um profissional que seja capaz de dar a sua opinião e ela ter peso dentro do conselho, ela ter convergência dentro do conselho e, sobretudo, ele precisa ter também o despreendimento de colocar na mesa uma opinião e ouvir opiniões contrárias e ao final de uma reunião, ao final de um estudo, de uma conclusão, estar alinhado com a maioria, estar alinhado com aquilo que seja melhor para a companhia, exatamente para não criar conflitos internos dentro do conselho e desmotivar outros conselheiros que, às vezes, estão com melhores sugestões do que a sua naquele momento. Então ele precisa ter esse desprendimento, até essa humildade, essa capacidade de entender o outro e de se esclarecer em função de um ou outro engano. Como dissemos, através do mandato que ele tem, ele precisa também ser remunerado, porque é uma função, é uma profissão dura, difícil, de muita responsabilidade, porque conduz as diretrizes de uma companhia e, portanto, ele deve ser condignamente remunerado para isso. E deve trabalhar sempre assim como o conselheiro também o conselho procede à sucessão de conselheiros, ele deve também cuidar muito da sucessão do próprio CEO da companhia, do cargo executivo máximo de uma companhia, para que sempre tenha na segurança alguém que possa exatamente suprir eventuais necessidades e vacâncias ocorridas no mandato de um diretor, por exemplo. Então ele precisa sempre trabalhar nessa tutoria na formação de sucessores, principalmente de um CEO. E essas reuniões de conselho devem ser todas elas documentadas através de atas, através de cobrança de prazo, através de todas essas práticas em que se dá continuidade àqueles assuntos discutidos. E só para lembrar, finalmente, o conselheiro ele assume responsabilidade de um administrador, como de um diretor, por exemplo, de uma companhia, que também é um administrador. E, portanto, ele assume responsabilidades penais e pessoais em relação a eventuais formas de agir em confronto com os objetivos sociais da companhia. Se ele assim o fizer, ele assume responsabilidades pessoais e os seus bens, por exemplo, podem concorrer para a satisfação do prejuízo que talvez ele venha a causar à companhia. É isso.